Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Paleotomista, o 10º e último episódio da nossa saga de Sacra Doutrina, sobre a Sagrada Doutrina, isto é, sobre a teologia, em que São Tomás, para abrir a sua grande obra, Suma de Teologia, nos dá este tema inicial, metodológico. O que é teologia? Nós já vimos coisas como o que é o sujeito da teologia, se a teologia é prática ou teórica, etc, etc. Começamos a ver a metodologia da teologia, se ela usa ou não argumentos. Vimos que o argumento mais importante é o da autoridade das Escrituras. Portanto, depois disso vimos, episódio 9, se a Escritura usa metáforas. E agora, episódio 10º, se um mesmo texto das Sagradas Escrituras pode ter vários sentidos. Vamos ler na íntegra, ok? E como de costume eu vou comentando. Porquê? Porque é importante. Nas objeções nós temos uma explicitação muito útil do que são estes sentidos. Então, diz São Tomás, quanto ao 10º, assim se procede. Parece que a Escritura não contém, num único texto, a possibilidade de vários sentidos distintos, tais como o histórico ou literal, é um, o alegórico, o tropológico ou moral, às vezes nós diríamos talvez hoje o psicológico. Quarto, o anagógico. São palavras confusas, mas já vamos clarificar. E agora ele vai dar 3 objeções. A primeira é que, no fundo, a Sagrada Escritura não devia ter vários sentidos. O segundo é que tem vários sentidos, mas não são estes que Santo Agostinho diz. E o quarto é que devia haver mais um quinto sentido. Okay? Portanto, o primeiro é que não devia haver sentidos, e as outras 2 objeções concedem que deveria haver sentidos, mas objetam quanto a quais os sentidos. Não vou ler a primeira, mas está aqui, quem está a ver o vídeo tem aqui o texto, mas a razão de fundo é que quando nós temos um texto com 2 sentidos, 2 ou mais, gera-se confusão. E, portanto, diz a objeção, gera confusão, facilita o erro, fragiliza a argumentação. Se eu disser os burros comem palha, o João é burro, logo o João come palha. Okay? O que é que se passa aqui? É que a palavra burro tem 2 significados. Significa um animal de 4 patas que faz i-ó e que come palha, e significa pessoa pouco inteligente, ou idiota. E nesta ambiguidade, esta ambiguidade permite-me fazer um argumento falacioso. Okay? A objeção basicamente é que se a Sagrada Escritura tiver múltiplos sentidos, um mesmo texto, é aqui a questão, não é? Não é que uma parte não pudesse ser poética e outra parte não pudesse ser literal. Okay? É que se um mesmo texto tem vários sentidos, que é isso que São Tomás está a dizer, que um mesmo texto tem vários sentidos, se isto pode acontecer, diz a objeção, então gera-se confusão, facilita-se o erro e fragiliza-se a argumentação. A segunda objeção é basicamente que Santo Agostinho, na sua obra sobre a utilidade de acreditar, dá outros 4 sentidos. A história, a etiologia, a analogia e a alegoria. E, portanto, há sentidos, mas não são estes. E a terceira objeção é que, para além destes, parece que é preciso dizer um quinto, que é o sentido parabólico, de uma parábola. Não é? Nosso Senhor Jesus Cristo conta parábolas. Portanto, quando Nosso Senhor Jesus Cristo diz o semeador saiu a semear, é uma parábola, não quer dizer que literalmente um semeador saiu a semear. Okay? E, portanto, seria preciso um quinto sentido. Depois, em sentido contrário, São Tomás cita São Gregório, que diz que a Sagrada Escritura, pela própria maneira de se exprimir, ultrapassa todas as ciências. Porque, num único e mesmo discurso, um único e mesmo texto,
ao contar um facto, dá-nos um mistério. Portanto, faz estas duas coisas. Conta um facto, vai ser este sentido literal, e depois dá-nos um mistério. Daqui tiramos os outros 3 sentidos que são espirituais. Ok. Resposta de São Tomás. Isto é a parte mais importante da resposta, logo no início. O autor da Escritura, da Sagrada Escritura, é Deus. Quem não sabia, tchanã, parabéns. E está em seu poder para significar algo, para dizer algo, empregar não somente palavras, o que o homem também pode fazer. Portanto, se o Tolkien escreve num buraco no chão vivia um hobbit, estas palavras significam num buraco no chão vivia um hobbit. Sentido literal. Mas Deus, para além disto, pode fazer para além disto, para significar algo, emprega não somente palavras, o que o homem também pode fazer, mas igualmente as próprias coisas. Portanto, as palavras significam coisas, e é isso que o homem pode fazer isso, mas Deus, porque faz as próprias coisas, também consegue que as coisas signifiquem outras coisas. Assim, em todas as ciências, as palavras são portadoras de significação. Quando em metafísica nós dizemos algo contingente precisa de todo o contingente precisa de uma causa, estas palavras significam coisas. Portam significação. Mas a Escritura Sagrada tem como próprio que as mesmas coisas significadas pelas palavras significam algo por sua vez. Portanto, exemplo, não sei se já não me lembro se São Tomás dá exemplos ou não interessa. Exemplo, a Sagrada Escritura diz que Deus chamou Moisés numa sarça ardente. Okay? Primeira significação, sentido literal. Literalmente, Deus chamou Moisés numa sarça ardente. Sentido figurado, depois sentido espiritual. Vamos ter os outros 3, já vamos ver como é que os lemos, não é? Mas esta coisa aconteceu realmente, sentido literal, às vezes não aconteceu realmente e continua a ser sentido literal, como quando Nosso Senhor Jesus Cristo diz que o semeador saiu a semear. O sentido literal aí é a história, é uma história contada. Mas esta coisa que Deus fala a Moisés na sarça ardente significa outra coisa, né? E São Tomás leu que significa que Deus, a presença de Deus nas coisas não as consome, né? Não interessa agora. A primeira significação, segundo a qual as palavras designam certas coisas, corresponde ao primeiro sentido, que é o sentido histórico ou literal. É o fundamental. Os outros baseiam-se neste. A significação pela qual as coisas significadas pelas palavras designam ainda outras coisas é o chamado sentido espiritual, que está fundado no sentido literal e o pressupõe. O sentido literal é basilar. Não é que São Tomás está a dizer, tem um sentido literal, sim, pronto, está bem, mas depois tem o espiritual, isso é que interessa. Não, tem o espiritual é real, diz coisas também, mas o literal é o fundamental. O espiritual está fundado no literal, na letra das Escrituras, e pressupõe-no. Ok. Por sua vez, o sentido espiritual divide-se em 3 sentidos diferentes. Com efeito, diz o apóstolo na carta aos Hebreus que a lei antiga é uma figura da lei nova. E a própria lei nova, acrescenta Dionísio, é uma figura da glória futura. Além do mais, na lei nova, o que se cumpriu na cabeça é figura do que devemos fazer. O que se cumpriu em Cristo, que é a cabeça, é figura daquilo que nós, o corpo, devemos fazer. Por conseguinte, quando as realidades da lei antiga, São Tomás fala da lei antiga em geral para falar do Antigo Testamento, quando as realidades da lei antiga significam as realidades da lei nova, temos o sentido alegórico. Okay? É isso que é o sentido alegórico. Quando no Novo Testamento as coisas significam o Novo Testamento. No Antigo significa o Novo. Por exemplo, Jonas que morre na barriga da baleia e ressuscita ao 3º dia. O sentido literal é que Jonas esteve na barriga da baleia, morreu e ressuscitou ao 3º dia. O sentido alegórico é que Cristo vai morrer e ressuscitar ao 3º dia. Quando as coisas realizadas em Cristo, ou naquilo que Cristo representa, são o sinal do que devemos fazer, temos o sentido moral ou topológico, que vem de topos,
como topografia, pronto, não interessa. Não é mal de português. Ou naquilo que, quando as coisas realizadas em Cristo, ou naquilo que Cristo representa, são o sinal do que nós devemos fazer, temos o sentido moral. Por fim, quando estas mesmas coisas significam o que existe na glória eterna, né? Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, temos o sentido anagógico. Okay? Anagógico, nós vemos o ana significa elevação, o gógico significa, como em pedagogia, significa entrada em, né? Condução a, como pedagogia, aquele que ensina às crianças. É uma introdução ao mistério, ok? Às coisas elevadas, é o que significa literalmente, e é por isso que tem a ver com a entrada, com o sentido que nos fala das coisas da vida, da glória futura, da glória eterna. Ok? Portanto, as coisas do Antigo Testamento podem significar coisas sobre o Novo Testamento, portanto, sobre Cristo. As coisas de Cristo, e portanto as do Antigo Testamento também, porque as antigas já significam Cristo, as coisas que significam Cristo significam aquilo que nós devemos fazer e significam as coisas da glória futura. Okay? Portanto, Moisés, guiado por Deus, guia o povo judeu através do Mar Vermelho pela separação das águas. Aconteceu no Antigo Testamento, sentido literal, isso aconteceu. Sentido alegórico, Cristo, novo Moisés, liberta-nos do pecado. Sentido moral, nós devemos ultrapassar o pecado, seguir Cristo através do Mar Vermelho, da escravidão do pecado à liberdade de filhos. Sentido anagógico, a liberdade da vida eterna, no qual já não há dor, já não há lágrimas, já não há pecado, etc. Okay? Portanto, um mesmo texto significa estas várias coisas. Uma é o sentido literal, os outros três são os sentidos espirituais que se fundamentam no sentido literal. Continua São Tomás. Como, por outro lado, o sentido literal é aquele que o autor quer significar, e o autor da Escritura Sagrada é Deus, que compreende simultaneamente todas as coisas no seu intelecto, não há inconveniente em dizer, segundo Agostinho, que, de acordo com o sentido literal, mesmo num único texto da Escritura, encontram-se vários sentidos. E agora São Tomás vai responder às objeções. A primeira é que a existência de vários sentidos causaria confusão. Diz São Tomás, deve dizer-se que a multiplicidade dos sentidos em questão não cria nenhum equívoco, como no exemplo que eu tinha dado do João que é burro. Aí há equívoco. O burro queria dizer duas coisas diferentes. Ou qualquer outra espécie de multiplicidade. Como foi dito, estes vários sentidos não se multiplicam em razão de uma só palavra que significaria várias realidades, vários sentidos literais, vários possíveis sentidos literais, mas porque as próprias realidades significadas pelas palavras podem ser sinais de outras realidades. Se eu disser ontem houve um furacão em Roma, e vamos imaginar que isto é verdade, não é? Eu faço o sentido literal. Eu digo estas palavras e significam literalmente o que significam. É possível, aliás, na providência divina, todas as coisas têm um significado. Okay? Significa alguma coisa. Mas não sou eu que faço esse significado, não é? A questão com a Sagrada Escritura é que é a mesma pessoa, é o mesmo o autor do sentido literal e dos sentidos espirituais. É o mesmo autor das palavras que significam coisas e das coisas que significam outras coisas. Ups. Como foi dito, estes sentidos não se multiplicam em razão de uma só palavra que significaria várias realidades, mas porque as próprias realidades significadas pelas palavras podem ser sinais de outras realidades. Também não existe confusão na Escritura, porque todos os sentidos estão fundados no sentido literal, e só a partir dele se pode argumentar, e nunca dos sentidos alegóricos, como observa Agostinho contra o donatista, era uma heresia, o donatismo, Vicente. Nada, no entanto, se perderá da Escritura Sagrada,
porque nada do que é necessário à fé está contido no sentido espiritual, que a Sagrada Escritura não o refere explicitamente em alguma parte em sentido literal. Portanto, o que é que São Tomás está a dizer? Não há confusão, porque a argumentação, porque tudo se baseia no sentido literal, porque a argumentação teológica tem de vir do sentido literal, mas então perdem-se imensas coisas, porque perdem-se os outros três sentidos. Não. Tudo o que é essencial à fé, tudo o que é necessário à fé, e está no sentido espiritual, em alguma passagem, por exemplo, a libertação do pecado que eu acabei de falar no Antigo Testamento, está no sentido literal de alguma outra parte das Sagradas Escrituras. E, portanto, nada de essencial, nada de necessário se perde. Se existem coisas que estão no sentido espiritual, mas não noutra parte, no sentido literal, não quer dizer que esse sentido espiritual seja falso, mas quer dizer que não é essencial à nossa fé. Não é necessário. Ok. A segunda objeção era, sim, existem sentidos, sim, existem 4, mas não são estes. São outros, os que Santo Agostinho dizia. Quanto a isto, deve dizer-se que a história, a etiologia e a analogia referem-se ao sentido literal. Existe história, explica Agostinho, quando algo é exposto por si mesmo. Etiologia, quando se indica a causa do que se está tratando. É daí que vem a palavra, aitia, em grego, causa. Por exemplo, quando o Senhor explica no Evangelho de Mateus por que Moisés autorizou o repúdio das esposas, isto é, em razão da dureza dos seus corações. Enfim, existe a analogia, quando se mostra que a verdade de uma passagem das Escrituras não se opõe à verdade de outra passagem. A analogia quando elevamos a palavra. É o que significa literalmente. Okay. Quanto à alegoria, apenas ela, e entre as 4 mencionadas por Santo Agostinho, vale pelos 3 sentidos espirituais. Hugo de São Vítor coloca também o sentido anagógico sobre o sentido alegórico. No seu terceiro livro das sentenças, destaca somente 3 sentidos, o histórico, o alegórico e o tropológico. Okay? Portanto, o que é que Santo Tomás está a dizer aqui? Daqueles 4 que Santo Agostinho disse, 3 na verdade são literal. E o quarto está ali para significar os espirituais em geral. Okay? Quando nós fazemos o sentido histórico, e isso é sentido literal, mas quando Nosso Senhor, que é o exemplo de São Tomás, quando Nosso Senhor diz foi por isto que Moisés permitiu aquilo, isto é sentido literal também, não é? Vem da letra, é o que significa a letra. Quanto ao terceiro, que é preciso haver o sentido parabólico, não é? Da parábola também. Deve dizer-se que o sentido parabólico está incluído no sentido literal. Porque pelas palavras podemos significar algo em sentido próprio e algo em sentido figurado. E nesse caso, o sentido literal não designa a própria imagem, mas o que ela representa. Portanto, quando Nosso Senhor Jesus Cristo diz que o semeador saiu a semear, ou que o pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, não está a dizer que existia não está a dizer que existia literalmente um pastor com 100 ovelhas. Não é? O que a letra do Evangelho quer dizer é uma parábola. E, portanto, isso é o sentido literal. Santo Tomás vai dar outros exemplos. Quando a Escritura fala do braço de Deus, o sentido literal não indica a existência de um membro corporal em Deus. Mas o que é significado por esse membro, isto é, o poder de operar. Isto que para nós seria metafórico, que foi o episódio anterior. Portanto, muitas vezes o sentido literal é parabólico ou metafórico. É o que a letra significa. Quando Deus pôs-se de pé, não significa que ele se pôs literalmente de pé. Significa que ele é poderoso. É isso que a letra quer dizer. Ok. Isto deixa bem claro que, no sentido literal da Escritura, nunca pode haver falsidade. Pode haver metáfora, pode haver parábola, mas nunca pode haver falsidade. Okay? Portanto, é importante perceber isto. O sentido, a história do Job. Okay? Será que... Do Job não, desculpem, do Jonas. O profeta Jonas. Eu acho que há bocado disse o Job teve 3 dias na baleia. O Jonas teve 3 dias na baleia, etc, etc. Aquela história aconteceu mesmo.
Historicamente, não sei. Okay? Não faço ideia. Eu nem sequer sou teólogo. Não faço ideia. Mesmo que não tenha existido, tem um sentido literal. Okay? A cobra falou a Adão e a Eva. Isso aconteceu mesmo. O sentido literal não é necessariamente o sentido histórico. Pronto. Portanto, mesmo algumas partes da Sagrada Escritura que não são históricas, que existem, continuam, como a criação em 7 dias, continuam a ser literais. A letra continua a ter um significado. Okay? Por exemplo, que Deus é o Senhor de todas as coisas, que todas as coisas vêm de Deus, etc, etc. É isto que é significado, literalmente. E depois nós temos o sentido, estes 3 sentidos espirituais, né? Prefiguram o Novo Testamento, é o sentido alegórico, a nova criação que Deus vai fazer no Novo Testamento. Significam aquilo que nós devemos fazer e significam a glória futura. Okay? Pronto. E é isto. Acabamos, fica aqui o preto do texto, né? Acabamos a nossa série da Sacra Doutrina sobre a teologia. Espero que tenham gostado deste caminho. Deixem feedback. Se gostaram, partilhem com os vossos amigos, com os vossos colegas, com quem possa ter interesse. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua mãe, Maria Santíssima. Obrigado, até à próxima. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta? Partilha. Subscreve. Avalia o podcast.